A canção que entoamos antes de recolher as ofertas, Tudo Novo se fez, esse número 40 é uma entrada nova, e eu espero que seja um tempo novo para a tua vida, essa próxima década que nós vamos entrar, e a nossa igreja também, nesta nova fase dos 40 anos, tempo de gente madura. 40 anos nós já devemos estar estabilizados, família formada, em formação, com experiência e ainda força. Então, um tempo realmente extraordinário que o Senhor vai nos dar. Mas eu quero já entrar aqui no tema da nossa palavra, esta noite, e eu preparei toda a palavra, eu queria falar sobre isto, um tema complexo para mim, um tema que eu preciso estudar muito, mas eu me esforcei para fazer o máximo, para passar o mais fácil possível para vocês. E o tema, então, que eu dei depois de escrever tudo é a glória da última casa. Então, você que está aqui comigo, vou fazer uma introdução longa, para que você entenda 5 minutos da palavra que eu quero dizer. Então, a introdução vai demorar muito mais do que a própria palavra em si. O texto básico que eu quero usar hoje à noite é Hebreus capítulo 13, versículo 8. Quando nós estávamos na igreja, na rua Padre Eduardo de Jesus, número 12, tinha uma pintura atrás da igreja, no batistério. Não sei se era aqui ou se era aonde era. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E eu lembrei desse texto. Final de 2019, Jesus continua sendo o mesmo. E talvez nós, com tanta tecnologia, já não sejamos mais as mesmas pessoas. Verdade. Depois de tanta comida em abundância que temos no Brasil, talvez nós não continuemos com o mesmo corpinho, né, Ricardo? Talvez os cabelos ainda, eles não sejam os mesmos, longos, pretos, em abundância. Talvez seja um pouco menor, um tanto quanto brancos. Mas Jesus, ele continua sendo o mesmo hoje. E amanhã, depois que eu for, ele vai continuar sendo o mesmo. Eu sou o que ele sempre foi. É bom que você guarde isso na sua mente, porque tudo pode passar, menos as palavras, o verbo que se fez carne, que é o nosso Jesus. Então Deus criou o homem, e colocou o homem num paraíso, com o objetivo de se encontrar com o homem todos os dias. Deus criou um paraíso, um local bom, perfeito e agradável. Essa é a vontade de Deus para convosco. Jeremias 29 diz isso, que a vontade de Deus para conosco é boa, é perfeita e é agradável. E Romanos 12 ainda diz que se nós renovarmos a nossa mente, nós poderemos experimentar essa vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Esse é o plano que Ele tem para nós, planos de nos fazer prosperar, e não de nos causar dano algum, é o que diz lá em Jeremias 29. Então Deus criou um local perfeito e colocou o homem nesse local perfeito. Mas o pecado invadiu o homem. E Deus então não podia mais se encontrar com o homem por conta do pecado, porque a luz, ela não pode se relacionar com as trevas. Onde a luz chega, as trevas vão embora. Se eu apagar todas essas luzes aqui, e ainda tiver sol lá fora, a luz lá de fora vai entrar aqui dentro e não vamos ficar num breu geral, porque a luz, por menor que seja, ela manda embora as trevas. Deus então, Ele criou
o homem colocou num paraíso e não podia se relacionar com o homem. Então, Deus, ao passar do tempo, o que ele fez? Ele criou um povo para si, começando com quem? Com Abraão. Abraão gerou Isaque, o filho da promessa, que gerou Jacó, que gerou seus filhos, os quais receberam o nome das tribos de Israel. Depois que Deus formou o seu povo, Deus os escravizou no Egito, para saírem da escravidão e num dia só se tornarem seu exército, seu povo. O povo, depois de passar 400 anos, procriaram, se expandiram dentro do Egito, criaram vacas, bois, construíram tijolos para os egípcios, e lá, depois deste tempo, quando eles estavam já num número grande, Deus então, em um dia só, muda o coração de Faraó e deixa o povo ir para adorar a Deus no deserto. Será que, como escravos, nós não conseguimos adorar a Deus? Deus então, ele tirou o povo da escravidão e colocou no deserto para que esse povo pudesse adorar. Seu povo. Então agora o povo tinha um dono. Deus retirou da escravidão e os colocou em liberdade, mas num deserto. Num determinado tempo deste percurso entre o Egito e a terra prometida que eles estavam indo, estavam no deserto, Deus mandou então que Moisés construísse um tabernáculo. Tabernáculo significa habitação. Habitação, um local santo idealizado por Deus para demonstrar para o povo que ele estava ali no meio do povo. Isso significa que Deus, ele não quer que você simplesmente saiba que ele está ali. Ele quer que você tenha certeza que ele está no centro da tua vida. Então, conforme o povo ia andando, o acampamento dos hebreus ia se movimentando, então eles estabeleciam a habitação de Deus, o tabernáculo de Deus, em meio ao acampamento, e as tribos de Israel, que eram 12, então ficavam 3 tribos de cada lado, armavam os seus acampamentos, mas no centro do povo dos hebreus, ali havia o tabernáculo, e eles tinham a certeza então que Deus estava naquele local. Dentre os utensílios daquele tabernáculo que foi construído por Moisés, nós temos o altar do holocausto, nós temos a pia de lavar as mãos e os pés, nós temos a mesa de pães, nós temos o candelabro, o altar de incenso, a arca da aliança, e eu até ia passar um vídeo para mostrar isso para vocês, mas está tão acessível na nossa década, você jogar no YouTube e você conseguir uma imagem, você conseguir um vídeo para se aprofundar nesse assunto. Digita lá, ó, tabernáculo e Jesus. Todo esse tabernáculo, todos os utensílios do tabernáculo leva para Jesus. E vai ser em 10 minutos, você vai compreender, vai ser maravilhoso. Mas em Êxodo capítulo 40, Deus então falando a Moisés, ele então diz assim: depois que você construir o tabernáculo e colocar todos os utensílios em ordem, dentro do que eu lhe pedi, Deus desenhou, colocou uma planta, as medidas, tudo como deveria ficar, e os utensílios aonde deveria ficar, cada um da posição. Deus criou o altar de holocausto e falou, ele vai ficar na entrada. Antes do altar vai ter a porta. Deus, ele cuidou dos detalhes. E antes então de inaugurar esse tabernáculo, a habitação de Deus, no meio do povo de Israel, Deus nunca tinha feito isso. Deus tinha deixado de se relacionar com o homem. Deus falava face a face com Moisés, mas agora ele queria se relacionar com
mais pessoas, ele queria que as pessoas, que o seu povo, o povo escolhido, tivesse a certeza que ele é o centro da vida, ele estaria conduzindo mesmo no deserto, ele estaria junto com o seu povo, e quando o povo adorasse em meio às dificuldades, ou cantassem aleluia em meio às dificuldades, sabiam que estavam cantando para ele, e ele estava ali, naquela habitação que ele tinha mandado construir para ele habitar. E por que eu preciso saber de tudo isso? Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele quer ter uma habitação no nosso meio, nos dias de hoje. E é isso que você precisa saber, como foi no passado. Para você estabelecer o teu presente e você poder gerar o teu futuro nos teus filhos. Em Êxodo capítulo 40, versículo 1 diz assim então: falou mais o Senhor a Moisés dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. Versículo 4. Depois colocarás nele a mesa, e porás em ordem. Diga comigo, ordem. Diga assim, Deus gosta de ordem. O que se deve, então, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Tinha uma mesa e tinha que colocar as coisas em ordem. Não é bagunçado. Não é de qualquer jeito. Não é como qualquer um ou do gosto de Moisés. Não, era do gosto do rei. De quem manda, de Deus. Também colocarás nele o candelabro, e acenderás as suas lâmpadas. Versículo 5. E porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a cortina da porta do tabernáculo. Versículo 6. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Versículo 23. Estou pulando para o 23 agora. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Repita comigo. E sobre ela pôs em ordem. Fala comigo, ordem. Versículo 24. Pôs também na tenda da congregação o candelabro na frente da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Ele acabou, ele concluiu. Estava tudo em? Estava tudo em? Só o meu lado esquerdo aqui. Estava tudo em? Só o meio. Estava tudo em? Agora a minha esquerda estava tudo em? Ordem. Veja aqui. Temos o versículo 34. Depois que Moisés acabou, estava tudo em ordem. O versículo 33, o finalzinho, acho que é o 34, eu não coloquei o número aqui, diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A glória encheu. Que coisa linda. Veja que somente quando estava tudo em ordem, a glória encheu a habitação de Deus. Diga comigo, Deus quer encher a sua habitação de glória. Em 1 Reis capítulo 6, agora nós vemos a construção, não de um tabernáculo, mas do templo que Davi idealizou. Davi sonhou, projetou, angariou recursos, e Deus falou: não é você que vai construir. Quem vai construir
é teu filho Salomão. E em 1 Reis, capítulo 6, nós vemos então, agora Israel construindo um templo com tijolos, com blocos para o Deus, da mesma forma que o tabernáculo foi construído. E após estar pronto, consagrado ao Senhor, vemos também uma nuvem de glória descer e encher o templo. Olha lá em 1 Reis, capítulo 8, a história toda vai do capítulo 6 até o capítulo 8. Você vai no capítulo 8, versículo 10, e diz assim: e sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Quando estiver concluído a obra do Senhor, a glória vai encher. Desejamos que a glória do Senhor se estabeleça na habitação de Deus. Diga comigo, Deus quer encher a sua habitação de glória. João capítulo 2, agora eu vou para o Novo Testamento. João capítulo 2, eu vou ler um texto agora que vai ser muito útil para você, um texto muito polêmico. E eu demorei bastante para eu entender esse texto, pesquisei muito para chegar a essa conclusão. Diz assim, João capítulo 2, versículo 12. Depois disso, desceu a Cafarnaum. Jesus desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus então subiu a Jerusalém. Então estava chegando a Páscoa, muitas pessoas iriam até o templo levar as suas ofertas. E ele chegou ao templo, e ele viu no templo que se vendiam bois e ovelhas e pombos, e viu os cambiadores assentados. Então ele fez um chicote, Jesus fez um chicote de cordas, e lançou todos fora do templo, também os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derribou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazeres isto? E aí Jesus respondeu: eu vou derrubar esse templo, e em 3 dias eu levantarei. Eles tinham demorado décadas para construir o templo para Deus, a habitação de Deus no centro de Jerusalém. E Jesus então, ele chega naquele momento indignado com o que ele vê no templo, indignado com o que ele vê as pessoas chegando ao templo, e ele derruba tudo e diz que vai acabar com aquilo, e no 3º dia ele vai ressurgir uma nova habitação para Deus aqui nesta terra. Quero então começar pelo versículo 19, onde Jesus claramente diz que iria destruir aquele templo, em que o povo judeu não estava mais reverenciando a Deus. Deus quer reverência no local da sua habitação. Diga assim comigo: Deus quer reverência no local da sua habitação. Olha que coisa agora. Note que Jesus, no início do texto, ele faz uma crítica um pouco mais profunda do que nos parece ser. A prática dos cambistas no templo tinha sido instituída pelo próprio Deus. Deus tinha ordenado que tivessem cambistas no templo, vendendo animais e trocando dinheiro. Está lá em Deuteronômio capítulo 14, dos versículos 24 a 26, e diz assim, você pode ler na sua casa, que é importantíssimo, você leia isso. Porque muitos pegam esse texto e tentam o quê? Superficialmente, dizer que o camarada chega na igreja com fome e não pode ter uma cantina para ele comer. Não pode ter um local para ele comprar uma literatura.
E não é disso que Jesus está falando nesse texto, porque o próprio Deus instituiu através da lei de Moisés essa prática. Olha o que está escrito lá em Deuteronômio 14, de 24 a 26. O 24, mas se o local for longe demais, e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, pelo seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor, para ali pôr o seu nome, é longe demais, troquem o dízimo por prata, e levem a prata ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Com prata, no local escolhido, claro, ali, comprem bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se ali na presença do Senhor, o seu Deus. Ou seja, se você vai até o templo e você mora longe, não dá para você levar uma junta de bois para você dizimar ao Senhor, vem da junta de bois, pega a tua prata, vai até o templo, faz o câmbio, troca a tua prata pela moeda local, compra o animal. E aí você então entrega para ser sacrificado ao Senhor. Então, baseado nesta ordenança do Senhor, tinham ali os cambistas que vendiam seus animais para esses estrangeiros que vinham de longe entregar os seus dízimos ao Senhor. Então Jesus, ele realmente estava ali aflito com o que ele via, porque talvez os cambistas estivessem praticando preços exorbitantes. Pode ser. Ou porque talvez os estrangeiros que chegavam lá no templo não o faziam com reverência, porque aonde não tem alguém vendendo com reverência, tem alguém também comprando sem reverência. Que se eu estou ali com a minha prata, eu quero dar para o meu Senhor, eu sei, vou valorizar o que eu preciso dar ao meu Senhor. Eu sei que eu vendi a minha primícia, para dar a minha primícia ao Senhor. Eu chego lá, tem um camarada vendendo uma ovelha cega, e eu vou lá e compro aquela baratinha e vou entregar ao Senhor. É disso que ele estava ali, indignado. As pessoas chegavam de qualquer jeito, ia lá, comprava, já resolvia e voltava para casa. Não é esse templo que Deus quer por habitação dele. Nunca foi essa a intenção, e muito menos da próxima década. Uma década que Deus está revelando coisas escondidas aos seus servos, aos seus filhos, para que nós pudéssemos aproveitar o melhor desta terra e pudéssemos transformar essa terra, porque a terra geme a manifestação dos filhos de Deus, como diz lá em Romanos capítulo 8. Por muitas vezes nós vemos acontecer exatamente isso nos dias de hoje. As pessoas chegam à igreja de qualquer jeito. De qualquer jeito. Atrasadas para o culto, não dando importância para o louvor, entram, querem ser servidos, porque entregam as suas ofertas, entregam os seus dízimos, e já está tudo certo, por isso mesmo. Mas quando vão a um cinema, a um teatro, chegam antecipadamente, pegam a fila para comprar os seus ingressos, precisam comprar a sua pipoca e o seu refrigerante para assistir confortavelmente na sua poltrona, porque há 40 anos atrás não tínhamos isso, por isso não tínhamos a preocupação de saber servir ao Senhor em meio à prosperidade. Agora, nesta próxima década, a preocupação da igreja de Jesus é exatamente essa: não nos acostumarmos com tudo que Deus tem dado para os seus filhos, e que nós não nos esqueçamos do que Ele fez por nós, porque o que Ele fez é infinitamente menor do que o que ainda Ele vai fazer na minha vida e através da minha vida. Eu preciso reconhecer o que eu estou fazendo aqui, eu preciso saber o horário que eu tenho que chegar no meu compromisso com Deus, eu preciso reverenciar a presença de Deus, que diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos ali Ele está no nosso meio, olhando aqueles que estão chegando no horário, para dizer: grande e muito digno de louvor,
o Senhor é exaltado no meu nome. Diferente daquele que chega e fala, eu quero ofertar e quero ouvir uma palavra. Pastor, profetiza sobre a minha vida, senão eu não volto mais desse culto. Eu quero ouvir palavras proféticas, eu quero ouvir palavras de vitória, pastor, porque eu estou sustentando este local. Não é disso, não é esta habitação que Deus está procurando nesta próxima década, e eu estou aqui te alertando, porque talvez o chicote vai estralar para o teu lado, como tem estralado já nas costas de alguns, porque nós não estamos aqui servindo por obrigação, nós estamos fazendo por gratidão, porque Ele nos amou primeiro. Ah, mas Ele me ama de qualquer jeito. Ele te ama de qualquer jeito, não vai mudar nada do que Ele te ama. Você estando sentado, você estando falando, você estando trabalhando, não vai mudar nada, Ele vai continuar te amando. Você pecando ou você não pecando, Ele vai continuar te amando. É como o meu filho Gustavo, começou a dirigir agora. Eu avisei ele que eu tinha algo que eu ia falar hoje no culto. Ele começou a dirigir agora e eu fico todo orgulhoso de ver ele dirigindo. Mas, na sexta-feira, eis que eu vou na caixinha do correio. E na caixinha do correio eu abro, está escrito lá, Prefeitura de São Paulo. E no meu nome. Porque o carro está no meu nome, porque ele está com permissão. Então eu pus no meu nome. Porque eu amo meu filho. Porra, eu amo você fazendo multa ou não fazendo multa, eu vou te amar do mesmo jeito. Eu abro a multa e vejo, ó, domingo, 8 de dezembro, 8 horas e 50 minutos, multa na Radial Leste. Primeiro que é domingo, 8h50, se tivesse na consagração, não estava tomando multa. Ficou na balada no dia 7, no aniversário da mãe dele, até altas horas da noite. E aí chegou atrasado com a mãe dele e tomou uma multa no meu nome. Mas eu amo de qualquer jeito. Mostrei a ele, Gustavo, olha aqui, ó, a multa. Esperando o que dele? A diferença está nisso. Eu vou amar ele tomando multa ou não, mas quando ele for virar para mim ainda, né, que eu estou dando sua dica, falar, papai, desconta da minha mesada. Eu vou reconhecer, ele vai mostrar para mim que ele reconhece o quanto eu amo ele. O quanto eu amo ele é uma coisa. Agora a demonstração, a resposta que ele dá para mim, do quanto eu amo ele, é diferente. Ele pode agradar o meu coração, falando, papai, eu errei, eu preciso aprender. Pode descontar. Ou ele pode dizer, você me ama de qualquer jeito mesmo, mas eu vou continuar arrebentando aí. Olha o que está escrito no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma maneira que não dá para se expressar, de tal maneira, que Ele enviou o seu Filho. Ele resolveu amar o pecador, o não pecador, Ele morreu por todos. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que não crê, mesmo Deus amando, vai para o inferno. É dessa maneira. Mesmo Ele te amando, se você não responder Ele, não corresponder a esse amor, honrando o seu filho, você vai para o inferno. Eu, com esse microfone, vou com o microfone e tudo para o inferno. Se eu não transferir a glória para Ele e reverenciar a habitação dEle. É forte, não é? Veja que, em Deuteronômio capítulo 14, Deus construiu um ritual de como eles deveriam ir ao culto. O camarada, ele precisava fazer a conta do dízimo. Não é para encher alguma coisa, eu vou dar 50, que é 50, meu dízimo está bom. Eu vou dar 5.000 porque é bom. Não, o cara fazia conta, o cara tinha que contar, escolher o melhor ali, ó. Porque quando ele fosse vender e trocar pelo dinheiro, o melhor vale mais, é esse que ele tinha que vender. O melhor, ele tinha que trabalhar
Por quê? Porque eu vou cultuar ao Senhor, eu vou levar. Então ele tinha que trabalhar, calcular, pegar, vender, tudo isso já pensando o que? Lá no templo. Vender, trabalhar, depois pegar esse dinheiro, ir até o templo, depois chegar no templo, fazer o câmbio, comprar o animal, e aí chegar e apresentar ao Senhor. Existia um preparo para ir à igreja, um preparo para ir ao templo. Ah, mas a igreja sou eu hoje. Não importa, o que importa é que quando você vem aqui, no culto público, na celebração pública, quando eu junto com você, olha os anjos, vem muito mais anjos aqui, é o que a palavra de Deus diz. Quando nós nos ajuntamos a um poder, neste ajuntamento o céu se abre, você recebe algo especial do Senhor. E então Deus criou esse protocolo de como se chegar na habitação de Deus. E nós estamos vivendo de que forma? Eu coloco qualquer roupa, a mesma roupa que eu vou no cinema, eu venho na casa do Senhor. Menina, coloca uma roupinha um pouquinho maior, cobre a sua perna. Não é local de você vir de biquíni na igreja, porque aqui não é praia. Aqui não é praia, na praia sim, você usa um biquíni, aqui não pode. Você vai lá no passeio, comunhão agora, coloca aquela sungona gospel, bem bacana, você homem, que os homens agora estão terríveis, meu. Os homens estão colocando umas sungas brancas. Você vai na praia, está cheio, todos bronzeados, os músculos. Sunga branca, peito depilado. Eu ia falar de barba, mas eu olhei bem para o Ricardo agora, não vou falar nada de barba. Né? Mas barbas. A pastora Priscila estava no salão esses dias, viu que o camarada, ele cortou a barba, depois fez uma escova na barba. É isso? Depois ele enrolou a barba. E ele ficou uns 40 minutos ali na barba. E aí ele falou, agora eu estou pronto para ir para a casa do Senhor. Já pensou se fosse assim? Já pensou se fosse assim? Eu vou colocar essa roupa, aí a mulher chega na frente do espelho. Será que eu estou mesmo de acordo? Dá aquela fechadinha aqui em cima. Coloca aquele clipezinho. Ah, mas a gente está num tempo, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Gente, é questão de educação isso. Roupa é questão de educação. Você não vê ninguém elegante se mostrando em locais públicos que não é para ser isso. Você vai num jantar com empresários importantes, as suas mulheres não estão se mostrando, não. É claro que as atrizes no Oscar é outra coisa, mas a igreja não é Oscar. A igreja é para que ele apareça, não nós. O ritual, Deus criou um ritual e nós precisamos restabelecer isso. Porque nesse ritual, quando nós aprendermos na próxima década a chegar aqui e valorizar o que Deus nos deu, nós não tínhamos instrumentos, nós não tínhamos músicos quando começamos a igreja, nós não tínhamos dançarinos, que vou pedir para a pastora Roberta fazer uma chamada das meninas de 7 a 12 anos. Eu gostaria que essas meninas também viessem adorar ao Senhor Jesus em cima do altar nos cultos de quarta e domingo. Eu vejo umas meninas aí, lindas, 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 elas louvando ao Senhor, pequenininhas, ficam por aqui, coisa mais linda. Mas voltando lá no livro de João, quando Jesus, ele diz que ele iria derrubar aquele templo e construir um em 3 dias. Que templo é esse? Ao Jesus ressuscitar, ele morre num dia, no 3º dia, ao ele ressuscitar, renasce então o último templo do Senhor nesta terra. Ele seria a própria habitação de Deus nesta terra. Templo este não construído por mãos humanas,
Como Deus desenhou lá no início, o homem no paraíso e Deus se relacionando com ele, no tete a tete. Esse é o desejo de Deus. Que você nunca fique triste, porque o dia, você pode até chorar a noite inteira, mas de manhã, a alegria ressurge, porque Ele vai te acordar e fala: filhinho, olha, o sol está aí para você de novo, as minhas misericórdias se renovam, vamos curtir essa segunda-feira, quando todos estão na praia, e você aqui trabalhando, vamos curtir muito, porque hoje é a vez deles, amanhã vai ser a sua. Você está entendendo? É assim que devemos entender. Esse templo, não construído por mãos humanas, mas pelo próprio Deus. E quando aceitamos a Jesus como Senhor de nossas vidas, nós recebemos o direito de nos tornarmos como Ele é, Filho de Deus. Eu recebo o direito, não estou dizendo que você aceita e já vira Filho de Deus, não. Você recebe o poder, João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberem, receberão o direito, o poder para se tornar filho de Deus. E você se tornando filho de Deus, se ele foi o último templo, em Romanos diz que ele foi o primeiro que ressurgiu, eu sou então o segundo que ressurjo como morada e habitação de Deus nesta terra. E o texto que vamos ler agora é imprescindível que você entenda. O texto de Ageu capítulo 2 e versículo 9. Jesus foi lá e acabou com aquela irreverência no templo, porque ele se fez templo do Senhor. Se você também acabar com a tua religiosidade, se você vier adorar ao Senhor conosco, como habitação do Senhor, eu vejo habitações do Senhor entrando por aquela porta, e a habitação do Senhor cheio da glória de Deus, nem de luz precisaremos mais, precisaremos de fundo preto, para que nós possamos reluzir a glória do Senhor nesta terra. Você é esta nova habitação de Deus, e diga comigo: Deus quer encher de glória a sua habitação. Diga comigo: Deus quer encher de glória a sua habitação. Agora só você que é a habitação do Senhor, diga: Deus quer me encher de glória. Você entendeu? Agora olha o que está escrito lá em Ageu capítulo 2, versículo 9. A glória desta última casa. Que casa é essa? Que casa é essa? Que templo é esse? Nós tivemos o tabernáculo, nós tivemos o templo de Salomão, foi derrubado, foi reconstruído. Mas não é a glória da segunda casa, esse segundo templo? Não, o texto não diz segunda casa. A gente sempre pregou segunda casa. A gente sempre falou segunda casa. Tem grandes pregadores que falam segunda casa, de tanto a gente ouvir. Mas quando a gente vai na palavra de Deus, diz que é a glória desta última casa será muito maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar, nesta habitação, eu darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Em um só versículo, duas vezes, Senhor dos exércitos, e duas vezes, 20, duas vezes, o Senhor dos exércitos vai dar paz, porque o príncipe da paz habita nesta habitação, que sou eu e você. Em meio a lutas, teremos paz, porque Ele reina na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Ou não sabeis vós que vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, porque pertencem a Deus. Esse teu corpo não pertence a você. Então essa doença
que está te afligindo não é para estar aí. Tem pessoas que vêm à igreja, pastor, ora por mim, que eu estou com problema. E a gente vai e ora, impõe as mãos, e ora com fé, com garra, com alegria no coração. E a pessoa então, ela acaba a oração, ela fala, terminou? Ela vira e fala, problema, vamos embora, porque a oração acabou. Pega o problema e vai embora de novo com ele. Porque tem um outro culto que ela vem pedir a mesma coisa, mas no final da oração ela diz, olha, vamos de novo embora comigo. Eu estou com um problema conjugal lá em casa e eu preciso da oração, pastor. E você ora e fala, agora Deus falou contigo, você tem que mudar alguma coisa. Olha, Deus falou sim, eu preciso mudar alguma coisa, mas já acabou de orar, pastor, então muito obrigado, vem aqui problema. Eu vou levar o problema para casa de novo, porque é o meu problema de estimação. Deus não criou habitação dele defeituosa. Você é a habitação de Deus, e quando você aceitar isso no teu coração, as suas dificuldades precisam cair por terra, porque Ele é a própria luz, Ele é a própria saúde, Ele é a própria libertação, em nome de Jesus. E eu quero orar por você. Eu tinha mais um texto, mas não vamos ler ele. Eu quero orar porque Deus tem colocado no meu coração uma frase que nós sabemos qual é já: ordem e progresso. Ah, mas é uma frase positivista. É, positivista. Deus usa o positivismo, o negativismo, o alambrismo, o ocultismo. Deus manda em tudo. Usa a mula, usa a baleia, usa até eu. Deus tem colocado isso no meu coração, e se Deus confirmar até o dia 31, esse será o nosso tema do próximo ano. Colocar as coisas em ordem. Colocar o homem no centro da família. A mulher no local de auxiliadora, rainha, feliz. Os filhos abençoados, honrando o amor dos pais. E nesta ordem vamos ter um progresso acelerado, porque a glória de Deus vai descer na habitação dele. E eu quero saber de você, você que tem algo que precisa, você sabe que precisa colocar em ordem. Eu quero orar por você, para que você possa entrar nesse tempo, deixando essa coisa, deixando essa falta de ordem, e você puder, para que você possa dizer: a partir de mim, só bênção. Nós temos caneca e camiseta que eu mandei até colocar em promoção hoje. A Lidiere que insistiu: pastor, é o último culto do ano, aqueles que resistem e vêm hoje merecem algo. Falei, merecem. Fiz até uma promoção lá, camiseta e caneca. A partir de mim, sua bênção, num preço especial, para que você possa não se esquecer dessa palavra. Deus está em você, e Ele quer se manifestar com glória na habitação dEle, mas para isso precisamos colocar as coisas em ordem. Vida financeira em ordem, vida matrimonial em ordem, vida conjugal em ordem, namoro em ordem, ministério em ordem, santidade em ordem, coração do Senhor em ordem, para que a gente possa cantar: tudo novo se fez. Você que precisa colocar algo na tua vida, alguma área da tua vida que não está em ordem, gostaria de orar por você. Gostaria que você ficasse em pé. Tem algumas pessoas vindo para o altar, pode vir para o altar. Nós vamos encerrar o culto agora já. Nós vamos encerrar o culto. Traz as suas coisas, traz sua bolsa. Não vem de mão abanando. Eu vou orar por você, mas eu quero que você deixe aqui o que não está em ordem. Você deixa aqui e volta você e Deus. Vem aqui, fecha os teus olhos. Você e Deus. Você e Deus. Você e Deus. Você e Deus. Fecha os teus olhos. Você e Deus. Você e Deus.
Pai de amor, em nome de Jesus, Pai. Eu ouvi uma outra história hoje. Há muito tempo atrás, um homem, ele cometeu muitos delitos, no tempo do Velho Oeste ainda. E lá, ele foi condenado à pena de morte. E o governador, ele ficou indignado com aquela condenação no seu estado, porque nunca ninguém tinha sido condenado à pena de morte. Então aquele governador, a autoridade daquele estado, ele se vestiu de um homem religioso, pegou uma Bíblia, e dentro da Bíblia ele colocou então o alvará de soltura daquele homem, o perdão da dívida daquele homem. E ele foi até onde o homem estava preso. E chegando lá na prisão, ele então, de frente para o homem, ele falou: eu trouxe aqui uma palavra que está dentro deste livro e eu quero entregá-la para você. E o homem falou: não quero ouvir esta palavra. Eu não quero ouvir o que você tem a dizer que está dentro deste livro. Eu não tenho nada para receber deste livro. Este livro nunca me trouxe benefício nenhum. Eu não quero ouvir nenhuma palavra e não recebo, pode ir embora daqui. O carcereiro, o governador então virou as costas e foi chateado embora, triste, porque ele não pôde perdoar aquele rapaz e livrá-lo da pena de morte. Pois bem, o carcereiro chegou e falou: olha, você cometeu o maior erro da tua vida, porque aquele que estava vestido ali de religioso era o governador, e ele trouxe o teu alvará de soltura, ele estava perdoando a tua dívida. E aquele rapaz então abaixou a cabeça e não falou mais nada. 3 meses depois chegou o momento da sua execução, a execução da sua pena. E ele iria ser enforcado. E ele ficou de frente à multidão. E o governador estava ali. O governador estava ali, vendo ele sendo enforcado. E ele, então, perguntaram para ele: você quer falar as suas últimas palavras? Ele falou: eu quero. E ele falou: vocês que estão aí me assistindo, vocês jovens que estão aí me vendo, saiba que eu não vou ser enforcado, porque eu cometi delitos e matei pessoas. Eu vou ser enforcado porque eu não quis receber o perdão do nosso governador. Talvez você, por se achar tão mal, porque você já fez tantas coisas, nunca recebeu o perdão de Deus para a sua vida. Porque nós não seremos jogados no inferno pelos nossos erros, porque Jesus já pagou por eles todos. Mas nós precisamos declarar esse Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Hoje pode ser a tua última chance. Talvez o governador vire as costas, mesmo te amando, você vai para o inferno hoje. Deus quer te salvar ainda nesta década, para que você possa entrar na década vindoura, dizendo: a partir de mim é só bênçãos, em nome de Jesus. Se você ainda quer vir aqui à frente, pode vir que eu quero orar por vocês agora. Põe a mão no coração.